Olá pessoal, tudo bem? E aí, estão treinando as sombras nos olhos, gente? Hoje nós viemos para nossa sexta aula e vamos dar continuidade aonde nós paramos, tá? Na última aula eu ensinei vocês a esfumarem a sombra nos olhos, tá certo? Então hoje nós vamos dar continuidade e vamos para o delineado, tá? Então vamos lá delinear comigo. A aula de delinear os olhos, pessoal, eu vou dar sequência exatamente onde eu parei, com a mesma sombra. A única coisa que eu fiz aqui foi passar um tequinho de corretivo nas minhas olheiras, porque essa noite eu não dormi direito, então eu acordei com olheiras. E eu já tinha gravado esse vídeo antes pra vocês, e quando eu fui editar eu vi que tava sem áudio, eu fiquei muito brava, então hoje eu acordei às 7 horas da manhã pra poder gravar tudo de novo, então minha olheira tava muito forte e eu passei um pouquinho de corretivo só aqui no cantinho, só pra não me atrapalhar na hora de passar o delineador. Mas antes eu queria ressaltar uma coisa, gente, pra vocês verem o quanto a maquiagem completa é importante. O que adianta você fazer uma sombra legal? Vocês estão vendo que não tá legal o meu rosto? Não tá legal assim, só com sombra. Ainda mais porque eu passei um BB Cream, não foi nem base que eu passei, foi só o BB Cream. Então a cobertura tá bem superficial, entendeu? Então se você não completar a maquiagem, não fica legal. Maquiagem não é só sombra, gente. Então, usou sombra, vamos fazer a maquiagem completa, tá bom? Por isso que eu sempre finalizo o vídeo com a maquiagem completa. A mesma maquiagem que eu uso quando eu vou gravar uma aula pra vocês, eu completo ela e gravo ela pronta no final, pra vocês verem que no final fica bom. Mas você não tem que já olhar e querer ver o resultado logo de cara, tá? Agora, em relação a delinear os olhos. Gente, é o seguinte... Delinear os olhos não é obrigatório na parte de cima dos olhos, principalmente se esse seu espaço for pequeno. O meu não é tão pequeno, mas ele também não é gigante. Como eu gosto muito de delinear, eu tento fazer o meu delineado o mais fino possível, porque se eu fizer aquele delineado grossão, ele tampa toda a sombra que eu fiz na minha pálpebra, e aí acaba nem aparecendo. Aí o que adianta a gente trabalhar, fazer uma sombra bonita, se eu fizer mó delineado grossão, ele não aparecer. Isso não vale pra quem tem esse espaço aqui grandão, porque os rostos são diferentes, tá, gente? Agora, se você tiver essa pálpebra aqui gordinha, essa parte assim caidinha que tampa, pior ainda, eu aconselho você a não usar. Mas, se você não usar o delineador na parte de cima, eu sugiro que você use ao menos na parte de baixo. Aí tem aquela lenda, se meu olho é muito pequeno, eu posso usar delineador dentro da linha d'água? Muitos maquiadores dizem que isso diminui os olhos. Se você não esfumar aqui na parte de baixo com uma sombra, realmente ele vai parecer menor. Agora, se você esfumar, colocar um marronzão, deixar aqui embaixo um pouquinho mais esfumadinho, aí não tem problema nenhum você passar lápis preto ou marrom ou da cor que você quiser dentro da linha d'água, tá? Agora, se você não quiser passar dentro da linha d'água, você pode passar só por fora. Você pega o seu lápis bem apontadinho, ó, e passa só bem por cima dos seus cílios mesmo inferiores, sabe? Não precisa nem passar completo, você pode passar só metadinha assim, sabe? Só metadinha. Aí você pode completar com o rímel, que eu vou passar aqui pra mostrar pra vocês, mas eu não vou filmar, porque essa parte eu vou deixar pra mostrar quando for a aula de cílio postiço, tá? Ó, passei uma camada só de rímel nos meus cílios superiores e nos meus cílios inferiores. Isso é muito importante se você tiver os olhos pequenos, passar nos cílios inferiores. Mas eu vou falar melhor sobre isso na aula de cílio postiço, tá? Só que pra você sair com a maquiagem só assim, passando só do lado de fora dos olhos e na metadinha, você tem que terminar sua pele e deixar sua pele impecável. Aliás, de qualquer jeito você tem que terminar sua pele e deixar sua pele impecável, tá? Mas nesse caso é pior ainda, ela tem que ficar perfeita, porque os seus olhos vão ficar muito discretos. Mas, se você quiser fazer o delineado mais elaborado, você pode delinear só em cima e deixar embaixo do jeito que tá. Você pode delinear em cima e embaixo e continuar esfumado. Eu vou fazer aqui tudo completinho pra vocês verem, tá? Ó, eu vou completar o lápis aqui dentro da linha da água. E aí, eu nem me preocupo se eu vou borrar ou não, porque eu vou esfumar embaixo com outra sombra, tá? Pego um marronzinho qualquer e vou passar por cima do preto, aqui embaixo da linha d'água, só na parte de baixo, tá, gente? Não dentro da linha d'água. Aí, você que sabe se você quer ir até o final e quer passar uma outra cor aqui, de sombra, ou se você quer passar tudo aqui embaixo com a mesma cor, eu vou passar tudo marronzinho, tá? Porque senão, se eu ficar mudando de cor, a aula vai ficar muito longa.
E como eu quero mostrar a parte de cima também, eu vou fazer tudo de uma mesma cor. Aí depois a gente grava alguns com duas cores. Aí depois que eu passei com o meu pincel chanfradinho, eu venho com o meu pincel canetinha e esfumo isso aqui pra baixo. Pra não ficar muito marcado. Quando a gente for passar o corretivo aqui por cima, pra corrigir os dedão aqui que a gente fica colocando na hora de passar sombra, aí a gente vai ter que dar uma retocadinha no esfumado, tá? Mas aqui... Esse efeito aqui, ele aumenta os seus olhos novamente, não vai dar a impressão que você tem os olhos pequenos. Eu tenho os olhos pequenos, gente. Então, esse efeito que eu fiz aqui, eu ainda fiz bem fraquinho, eu poderia ter dado muito mais ênfase se eu fosse fazer uma maquiagem noturno, e ele já dá a impressão de dar os olhos maiores. Agora, pra delinear em cima, gente, o meu eleito sempre é o delineador em gel, tá? Porque ele tem uma consistência boa, ele desliza mais fácil, tal. Mas pra quem tá começando e tem muita dificuldade, aí você pode usar aquele que seja ou assim caneta, com a pontinha assim, ou aqueles de pincelzinho mesmo, tá? Porque eles têm o pincel mais fininho e mais firme assim pra você passar. Mas se você tiver a mão um pouquinho mais firme, aí você pode usar o pincelzinho chanfradinho, ou mesmo aquele pincel fininho mesmo de delinear, e o delineador em gel. Como que eu pego o delineador? Igualzinho eu pego a sombra, ó. Molho de um lado, molho do outro, porque se eu enfiar o pincel aqui dentro, ele vai ficar super grosso. Então, eu tenho que molhar de um lado, molhar do outro. E com paciência, gente, começar aqui do meio, ó, sempre do meio. Porque o meio é justamente o meio termo. Aqui tem que ficar mais fino e aqui tem que ficar mais grosso. Então, como aqui é o meio termo, se você errar, aí é daqui que você vai consertando. Aí você vai fazer o mais rente ao cílio que você conseguir. Tem gente que fala que você não pode segurar aqui, apoiar a mão aqui. Você não pode dar aquela esticadona assim, mas você pode apoiar sim. Eu geralmente não apoio, porque aí eu fico com uma mão livre pra poder segurar um espelho enquanto eu gravo pra vocês, tá? Aí o dedinho eu apoio aqui em cima do osca pra poder deixar minha mão mais firme, porque se eu deixar assim separado eu posso tremer, eu fico sem firmeza. Então, se você apoiar o seu dedinho aqui, ó, como eu tô segurando, você fica com mais firmeza pra segurar. Aí, o mais rente aos cílios, você vai passando ele, ó, e vai puxando aqui pro final, tá vendo? Quando tiver chegando aqui no final, aí é só você puxar pra cá. Vira o pincel e vai puxando pra cá. Ó, fiz aqui até o final, vamos voltar pro meio e vamos indo pra frente. Se você borrar, é uma questão de prática, isso é normal, você não consegue logo de primeira, é igual a sobrancelha. Isso aqui é treino, você só vai aprender se você praticar, não tem outro jeito. Aí você vai preenchendo as falhinhas, vai dando carimbadinha, ó. Esse delineador que eu tô usando aqui, gente, ele é da Mary Kay, tá? Eu peguei ele justamente porque eu sei que é de fácil acesso pra vocês. E ele é bem pretinho. Depois que você passou o primeiro traço, aí sim você pode ir engrossando ele. Aí você engrossa ele até onde você quiser. E você vai acertando assim, sabe, ó. Ó, vai acertando o seu traço. Engrossando aos poucos, ó, tá vendo? Engrossa até onde você quiser. Aqui no final, você pode vir até o final, e se você quiser, você pode fazer até um biquinho a mais. Depois que você tiver um pouco de prática. Aí, ó, gente, tô engrossando ele aos poucos. Viram? Ó, vou acertando aqui os riscos e vou até o final. Agora é o seguinte. Ai, mas toda vez que eu faço delineado, eu tenho que fazer o tal do gatinho, Sandra? Gente, como eu disse, não tem regra. Você pode parar por aqui se você quiser. Você não precisa fazer o gatinho. Agora, se você quiser fazer o gatinho, aí você vai voltar com o seu pincel. Eu sugiro até que você dê uma limpadinha com um paninho umedecido, assim, a pontinha dele, que é pra ele ficar bem fininho, não ficar com muito acúmulo de produto nele. Volta com o pincelzinho lá, tá?
Deixa ele viradinho assim, com a pontinha pra baixo. Vem no final aqui, ó, onde acaba a sua linha d'água da parte de baixo. Puxa o gatinho assim, em direção à sobrancelha, até onde você quiser ir, tá? E vai fazendo os riscos assim, bem de levinhos, depois você acerta. Aí você vira o pincel pra cima, tá? E vai unindo ele assim ao seu delineado, ó. Vou até acertar a pontinha. Aí, se você errar, não tem problema. Você pega o pincelzinho de corretivo, pega o corretivo, tá? E acerta aqui. Eu não errei aqui, tá, gente? Mas eu só tô mostrando pra vocês. E acerta aqui o cantinho onde você errou. Na hora, ele vai ficar até esbranquiçadinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Você pode ir esfumando ele pra baixo, mas não se preocupe com isso, porque quando nós formos passar o corretivo aqui, que vai ser a próxima aula depois do cílio postiço, isso aqui tudo vai sumir e vai ficar uma cor uniforme, entenderam? Só que o delineado, vocês podem ver que deixa uma coisa mais dramática nos olhos. Então, se você quiser uma coisa mais natural, aí você não precisa fazer a parte de cima e faz só a parte de baixo, do jeito que eu ensinei vocês. Essa parte de cima tá praticamente pronta, só falta eu grudar aqui o cílio postiço se eu quiser usar ou passar mais uma camada de máscara de cílios, tá? Mas essa é a nossa próxima aula. Então, agora eu vou finalizar aqui pra terminar a aula com vocês, tá bom? Prontinho, gente, delineado feito. Vocês repararam que mesmo depois que eu terminei os olhos, que eu fiz o delineado e tal, mesmo assim a maquiagem ainda não tava legal? Porque tem aquele lance da pele, gente, que eu falei pra vocês desde o começo. Terminou os olhos, vamos completar a pele e deixar a pele impecável, tá bom? Então, esse é o resultado final da maquiagem das aulas 5 e 6, que é a aula de hoje, tá? E na próxima aula a gente vai estar com uma outra maquiagem diferente, que nós vamos falar sobre máscara de cílios e cílios postiços, tá bom? Não esquece de deixar o meu joinha aqui embaixo, não esquece de se inscrever no meu canal, não esquece de me seguir nas redes sociais, gente. E um beijo enorme pra vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus!